Em Eclesiastes 3, a gente vê a seguinte escrita que Rei Salomão deixou: há tempo determinado para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Todos nós temos a fase quando a gente é criança e depois quando a gente é jovem e depois quando a gente atinge a nossa vida adulta. Então a gente sabe que na vida infantil a gente vai minar para nós conhecimento e na vida juvenil a gente vai ainda nos manter naquele mesmo caminho e muitas das vezes na vida adulta a gente, por atingir uma vida que a gente fala, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas se desde no seu tempo de criança até na sua vida adulta você se manteve em um caminho só, não adianta você desviar, porque no momento certo Deus vai te colocar você no caminho certo, no caminho em que você saiu. E aqui fala que há tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, tempo de curar, de derrubar e de edificar. Talvez na sua vida passou um vento muito forte e que derrubou toda a estrutura da casa. Só que ao mesmo tempo que veio um vento de derrubar, Deus já mandou um tempo de cura e agora mandou um tempo de edificar a casa. Talvez nesse tempo que passou o vento e derrubou a sua casa estava edificada em uma terra em que talvez Deus não queria que fosse daquele jeito, que a sua casa estava edificada em um lugar muito frágil para Deus fazer o que tinha que fazer na sua vida. E talvez Deus teve que trazer esse vento para derrubar tudo, para edificar a sua casa numa rocha. E estando na rocha, com a casa edificada na rocha, pode passar um tempo de derrubar, de curar, de chorar, de rir, de prantear, de dançar. Se a gente tiver edificado nossa casa em Jesus, a gente entende que pode passar tudo isso, todo o tempo que for, e se for da permissão de Deus, a gente suporta isso, a gente consegue suportar tudo aquilo que Deus tem para conosco. Não. Também há tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Talvez na sua vida você já passou o tempo de se aborrecer, muitas vezes passou o tempo de guerra e o tempo de amar, e agora Deus entra com o tempo de paz, onde o aborrecimento foi muito forte, só que Deus traz o tempo de paz junto com o tempo de alegria, junto com o tempo de se abraçar. E
Deus, desde Gênesis até o Apocalipse, você vai ver das obras de Deus e você vai ver que tudo tem o seu tempo. Ele criou o universo no tempo dele, ele criou tudo no tempo dele. Noé esperou 100 e alguns anos para construir a arca e Deus mandar chuva. E também foi com José, esperou 13 anos naquela prisão, na casa do homem que ele trabalhava, e talvez para José aquilo num tempo em que ele estava vivendo, que talvez foi o tempo de curar o que havia machucado dentro dele, porque ser jogado em uma cova, um buraco, em que depois ele se arrepende e manda para um lugar mais fácil, ou um lugar mais difícil, não sei, que se passava na cabeça dos irmãos de José, e manda você para um lugar distante. Então, desde o tempo de Moisés, que Moisés esperou 40 anos até levar o povo para uma cidade e ali cumprir o que Deus tinha dito para eles. E se eles não tivessem murmurado, talvez tinha passado a fase do deserto muito mais rápido, digamos assim. Mas se a gente for parar para pensar e seguir a lógica e nos colocar dentro da história de Moisés e do povo no deserto, muitas das vezes as provas chegam na nossa vida e a gente acha que vai passar muito rápido, e muitas das vezes a gente se perde no tempo, porque a gente prefere murmurar do que agradecer a Deus por ter nos tirado do deserto. E muitas das vezes a gente deixa de agradecer para murmurar, e muitas vezes Deus só está esperando a gente agradecer primeiro antes de murmurar. Só que a gente é como os povos no deserto, a gente prefere reclamar do que agradecer. E assim como Deus tem um tempo para tudo, tem o tempo de chover, tempo do sol, tempo de frio, tem tempo de tudo. Deus tem um tempo certo para entregar aquilo que Ele tem para ti, o propósito que Ele tem para você. E quando Deus faz, Ele não faz para durar um breve momento, Deus faz para durar a eternidade. Deus, Ele não acrescenta e nem tira. Deus age no temor diante dele. E o que eu acho mais bonito em Eclesiastes é que, independente do que ele falou, que a vida é uma ilusão, ele ainda nos traz a beneficência de Deus, que tudo tem um tempo para tudo, mas que Deus faz as coisas no momento certo e na hora certa, e as coisas que Ele faz dura para sempre. E Deus nos guia independente do tempo, se o tempo está chuvoso ou se faz sol. Deus nos ajuda em todos os momentos. E
E o que nos preenche é nos se alegrar nas coisas em que Deus tem para conosco. Muitas das vezes Deus aparece em todo momento em nossa vida, só que a gente tá tão preocupada em achar algo para nos colocar mais para baixo, e muitas das vezes a gente esquece de agradecer aquilo que Ele já nos deu. Às vezes a gente esquece de agradecer a misericórdia nos ter alcançado em mais um dia, e a gente prefere já acordar reclamando. Só que se a gente fazer mas se a gente começar a fazer da maneira correta, talvez a gente consegue e começa a ver o agir de Deus mudar em nossa vida. A gente começa a nos colocar no centro do teu querer, porque o que vale mais é a vontade de Deus do que a nossa. Mais vale que Deus cumpre o seu querer em minha vida do que eu ver uma vida à base do que eu acho, do que eu penso. E desde quando eu escolhi viver uma vida para com Deus e que a vontade deles fosse feita em minha vida, eu vejo muitas coisas mudarem no dia a dia, porque a renúncia em minha vida é no dia a dia. Muitas vezes renúncias são de palavras, hábitos, muitas vezes são em pequenas coisas que a gente não dá valor, só que a gente começa a perceber, e talvez seja aquilo que vai faltando, e é como uma engrenagem que você vai mexendo e vai moldando, e quando você menos percebe já tá bem melhor do que era. Então é assim que Deus quer para nos cumprir o que Ele prometeu no tempo dele, porque há tempo para tudo. E se a gente estiver debaixo da vontade de Deus, a gente sabe que a gente vai conseguir passar por mais um tempo, e a gente sabe que depois que esse tempo passar, a gente vai cantar o hino da vitória e o nome dele vai ser glorificado. Então, o que eu quero deixar para o seu coração é, independente do tempo que você está passando hoje, não sei se é o tempo de chorar ou o tempo de se alegrar, tempo de curar ou o tempo de derrubar ou o tempo de edificar, não sei o tempo que você esteja vivendo. Só saiba que, independente do tempo que você esteja vivendo hoje, Deus tem o melhor para você. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, tem grandes propósitos para fazer na sua vida. E Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, e isto vai acontecer mediante daquilo que você estiver disposta a fazer com Ele. Às vezes a gente tem que parar um pouco e pensar no que a gente está fazendo para agradar a Deus. Talvez seja uma palavra ou outra e que isso acaba chateando a Deus, mas desde quando você estiver disposta a mudar isso, talvez mude muita coisa em sua vida. Então, seja sábia na presença de Deus. Escolhe viver no temor e na obediência, que grandes coisas vai acontecer. Porque a gente vai se alegrar muito nas obras em que Deus irá fazer em nossas vidas.
Mas antes de fazer o que Ele tem para nós, a gente tem que agradecer pelo que Ele já fez. Então comece agradecendo já o que Ele já fez para ti desde hoje, um dia novo, a misericórdia que te alcançou no começo do dia, o levantar, o beber, o falar, o sorrir. Isso já é um grande motivo para agradecer a Deus. Comece agradecendo a Deus e você verá que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Agradeço a Deus por tudo, o quanto Ele tem feito em minha vida. Agradeço a Deus também pela sua vida e que essa mensagem venha falar contigo no momento certo. Também quero agradecer ao Espírito Santo que me conduziu até esse versículo de Eclesiástico. Agradecer também a sua vida. Espero te encontrar no próximo vídeo. Tchau!